Oi, gente, estamos aqui com Carlos, o campeão do nosso torneio For Fun, que a regra é até R$ 150. Foi realizado no dia 12 de outubro de 2024, aqui na Card Vantage. E Carlos vai apresentar o deck que fez dele campeão. Foram quantas rodadas, Carlos? Foram 4 rodadas. Quantas pessoas, tu lembra? Foi 14, eu acho, né? 13. 13? 13 pessoas. E então, para apresentar o seu deck? Vamos lá. Joguei de Orkust Sky Striker. Certo. Começando com a engine de Orkust, usei 3 Guiço, 3 Harpas, 2 Skeleton, 2 da Nightmare e 1 da Varinha. Carlos, só para tirar uma dúvida sobre algumas regras do nosso torneio de 150. Dá pra ver que tem algumas cartas aqui que brilham bastante e são de uma raridade maior do que a original. Isso. Tu pode explicar como funcionavam as regras do nosso torneio? No caso, a regra é pelo menor valor da carta, independente da raridade. No caso, em plataformas de vendas como a Maip e Liga. Certo. Obrigado. Pode continuar. Aí, adicionalmente, eu usei também o Orochi como Extender Certo. e mais 2 starters de Normal Summons, que foi o Armageddon e um do Graffer. Certo. De monstro, no main deck foi só isso. Sentiu falta de alguma coisa? Não. Ficou perfeito desse jeito. Uma dúvida. O Graffer ainda se paga como iniciador de jogada? Sim, muitas vezes você precisa de um extender, às vezes você abre com a reinforcement, a rota, né? Uhum. E precisa de um extender para descartar, ou seja, para descartar um monstro para criar ganhar um corpo no campo, ele é útil. Sim, entendi. Pode continuar. Aí de spell, de Orkust foi Babel, que é padrão, 3 Return, e é isso. Não usou a Trap, Trap de Orkust. acrescendo. Essa foi toda a engine de Orkust do main deck. Tudo bem. Aí pra engine de Sky, eu usei 3 Engage, 1 da Afterburner, 1 da Ankle, 1 da Shark e 1 da Drones. Certo. Daqui, talvez eu tirasse a Shark. Ela não ela me ajudou no último game, me salvou, mas no geral ela não fez muita diferença não. É porque é muito sobre utilidade específica, né? As cartas de Sky. Daria pra tirar no side. Eu acho que foi bastante do que tu fez, né? Isso, no side provavelmente eu usaria talvez ela de side para alguma match específica, mas é isso. Acho que no lugar dela seria melhor uma segunda Anchor, Entendo. que geralmente eu uso, mas como a temática do torneio vai até 150, para fechar o valor do deck eu não usei a segunda Anchor. Certinho. Aí de consistência, Rota, Foolish, Into the Void, Boa carta. muito boa. Allure, 3 Allures, 3 Upstart Certo. e de tech eu usei uma Khaled, 3 Forbidden Cálice Uhum. e um Espanador. Em relação a como o deck se comporta, o main deck se comporta ao formato normal, sem ser o nosso For Fun, tu colocaria ou tiraria algo? Porque as builds não limitadas por budget, assim dizendo, também são bem parecidas, né? Usa algumas power spells maiores, como a Droplet. Isso, geralmente eu uso a Droplet no lugar da Cálice. Uhum. Uso também a TTT, é uma Certo. boa carta, porque ela é versátil, ela tanto pode dar mais draw, que esse deck ele tem muito esse foco de power draw, Uhum. e também pode interagir com o campo do oponente, né, a TTT. No mundo ideal, usaria as duas TTTs, né? Isso. Tanto a Trust quanto a Talent. Eu não
uso muito a Trust, mas a Talent com certeza. Certo. Agora o Extra Mas Deck. no mundo ideal, realmente a Trust seria legal. É porque essa, só uma já seria banida no formato, né? É. Tokens. Aí de main deck tem 2 Gisso, Excelente. 1 Gisso. Dessa vez eu usei 3 Galateias. Normalmente eu só uso 2. 3 foi pela limitação também do budget. Isso. Usei uma deusa que Resolve algumas coisas, né? ela é um link muito bom, mas ela é bem específica para alguns casos, porque como o Orcusta te limita em Dark, então tu sempre tem que dar um jeito de usar ela antes de usar os Orcustas. Na verdade, ela é light, né? Isso. Aí às vezes você consegue fazer ela com a IP no turno do oponente, quando você passa com muita coisa em campo. Você consegue dar IP para fazer ela tirando um bicho do campo do oponente. E daí mandando os Orcust pro cemitério, aí você vai botar o Dinguiço e tirar mais um do campo dele. Certo, entendi. Aí usei um Axis, Coube nessa lista. coube. Impressionante, viu? Muito impressionante. Coube, graças a Harit. É, A Harit deu uma ajuda ajudou boa. muito nisso. Usei um Zeroboros, que é um carta muito boa, mas eu não cheguei a usar nesse torneio, porque não precisou. Usei o Unicórnio, o Fênix, um Barriquinha de bloco. Blocker, que eu também não cheguei a usar, mas é sempre bom ter, porque às vezes você sobra 2 bichos em campo e você tá com o Orcust preso na mão, de level alto, ou até de level baixo mesmo, mas você não consegue. Tu usa ele para descartar e gerar play. Certo. Aí usei uma Kagari para completar em game de Sky Strike e um Link Spider porque o Link Aribo tá bonito. A Hayate não podia entrar, não? A Hayate eu pensei nela já cheguei a testar algumas vezes, mas não teve muito sucesso. Certo. Era muito raro os casos em que eu usava a Hayate. Entendo. O que eu usaria no lugar mesmo seria a Azaleia? Azaleia. A Azaleia é muito boa. No caso, a Azaleia entraria no lugar da terceira Galateia. E de side, eu usei 2 Pancatrops, Ótima carta. 2 Ogres, 3 Velhas, de longe a melhor carta para esse formato. Baratinha e muito. Resolve, sempre vai resolver. Usei também 3 Ciclones, eu estava preocupado de ter algum deck com classe muito back row. Usei também 3 Barrier, que me ajudou no último game. E 2 da Solen Strike. Carta boa, carta boa. Foi isso. Carlos, tu tem de cabeça quais foram tuas mates que tu enfrentou hoje? Eu enfrentei na primeira rodada, foi um Dinomish, se eu não me engano. Na segunda eu enfrentei um Burley, que Difícil. também, incrivelmente ele coube nesse formato. Assim, teu deck também já é um milagre caber, tá? Na terceira match eu enfrentei um Sprite Tree Brigade Que atípico. e na última foi um Blackwing. Alguma dificuldade nas mates? Alguma que tu disse assim, foi particularmente mais chato de ganhar? Na do Blackwing, acho que foi a mais chatinha, foi a única que foi pro Game 3. Entendo. Então, tu terminou o torneio 4-0. Isso, Então, parabéns, viu, Carlos? valeu. Tu sabe dizer se teria alguma consideração para um forfã futuro? Ou algo que você possa considerar sobre o torneio? O torneio desse formato eu achei ótimo, porque dá uma variedade muito boa para o que a gente está acostumado. Certo. E com essa limitação você consegue alguns decks bons que também, devido a não caber tantas hand traps, você consegue ter uma jogabilidade melhor no seu próprio turno, diferente do que acontece muito no formato atual,
você não joga porque não tem hand trap. Porque toma muita hand trap, né? Sim. Então, parabéns, Carlos, mais uma vez. E, gente, sempre que quiser, a gente está se reunindo aqui nos sábados para jogar. É na Via Mirante, em Campina Grande, de frente ao Partage Shop, vizinho ao Extra, na Card Vantage. Valeu, Carlos. Valeu.